Ok, mais uma vez estamos reunidos para o conhecimento que Deus nos dá por meio da Bíblia Sagrada. Eu volto a falar de novo que realmente nós não estudamos a Bíblia, nós estudamos o mundo que a gente vive através da ótica da Bíblia. O estudo bíblico em si não pode ser feito por puro conhecimento, conhecer os personagens, conhecer a época, conhecer as doutrinas, isso tem algum valor, mas o que mais tem valor no estudo da Bíblia, o que torna o estudo da Bíblia fascinante, é que nós podemos entender o mundo que nós estamos vivendo por meio do conhecimento que ela nos dá. Então, nesse dia tão especial como o dia de hoje, nós vamos abrir no capítulo de número 6 do profeta Daniel. Se você já é de escola dominical, se você está desde pequeno na igreja, é bem provável que você já tenha lido a história de Daniel na cova dos leões. E é uma história assim, muito rica, muito bonita, foram feitos filmes, tem desenho animado, então muita coisa do que a gente vai comentar aqui já está, nesse pensamento de muitos, as imagens estão no pensamento. Mas antes disso nós vamos orar, vamos pedir a direção do nosso Deus para que seja algo assim bem proveitoso e possa te ajudar bastante na sua caminhada com Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Eu te agradeço pelo interesse que tem sido demonstrado na vida de muitos irmãos, alguns que talvez não tenham vínculo com a igreja, mas têm algum vínculo com a Bíblia, têm algum vínculo com alguma outra religião, e esse interesse eles estão demonstrando por esse livro em especial, por esse assunto em especial. Que o Senhor nos abençoe a todos, independentemente da religião, se são ou não ligados à nossa igreja, que a bênção do Senhor agora possa estar presente aí, por trás desse equipamento que ele está assistindo essa transmissão, que a glória do Senhor se revele mais uma vez, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria começar dizendo o seguinte, que há uma incrível semelhança entre a condenação de Daniel à cova dos leões com a condenação de Jesus à cruz. São inúmeras semelhanças, e algumas delas assim são incríveis, tamanho grau de semelhança. Eu fiz uma lista de 7 semelhanças, e eu sei que a gente daqui a pouco vai colocar um quadro aí, eu acredito que vai dar para a gente colocar uma imagem, onde você depois pode pausar e anotar os versículos. Eu preparei uma imagem, espero que dê certo, espero que você consiga visualizar ao longo do nosso estudo. Pois bem, quais são essas semelhanças? O que existe de paralelo, entre a condenação de Daniel à cova dos leões com a condenação de Jesus à cruz? Primeiro, no capítulo 6, verso 4 de Daniel, a Bíblia diz que não acharam motivo para o acusar. E em João capítulo 19, versículo 4, a Bíblia diz também que não acharam motivo de acusação para Jesus. Daniel foi acusado injustamente, Jesus da mesma forma. Também no capítulo 6 de Daniel, no versículo 5, acusaram Daniel na lei do seu Deus. E Jesus foi acusado também na lei do seu Deus, que era a acusação de blasfêmia. Daniel foi acusado, porque ele tinha que orar, porque esse era o seu dever, era o seu sentimento, era a sua vontade, era o seu costume, e ele foi apanhado justamente porque ele foi fiel a Deus. E Jesus, ao afirmar que ele era filho de Deus, ele estava falando a verdade, ele estava fazendo aquilo que era peculiar. Ele foi também, como Daniel, apanhado na lei do seu Deus, foi acusado de blasfêmia. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 65.
Há uma outra semelhança. No versículo 14 do capítulo 6 de Daniel, o rei pagão tentou salvar Daniel, mas não foi bem sucedido. E com Jesus aconteceu a mesma coisa em relação a Pilatos. Pilatos, o governador pagão, tentou salvar Jesus e também não foi bem sucedido. Isso está em Mateus 27, do versículo 17 ao versículo 26. Uma quarta semelhança, tá? Versículo 17 do capítulo 6 de Daniel: fecharam a cova e colocaram o selo do rei. E com Jesus aconteceu a mesma coisa. Selaram o túmulo de Jesus com o selo de César. Isso está lá em Mateus 27, capítulo 60, versículo 66. Também há uma quinta semelhança, Daniel 6,19. No alvorecer, foram até a cova procurar por Daniel, mesmo sabendo que Daniel podia estar morto. E também em Marcos capítulo 16, verso 2, no alvorecer foram ao túmulo, crendo que Jesus estava lá e morto. E tanto Daniel quanto Jesus estavam vivos. Uma sexta semelhança entre a cova dos leões e Jesus é que os leões não tiveram poder contra Daniel. Capítulo 6, verso 21 e 22. Como também a morte não teve poder sobre Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 6. E a sétima e última semelhança entre a cova dos leões e o nosso Salvador é que os que entregaram Daniel morreram. E Judas, que entregou Jesus, também morreu. Isso está em Daniel 6, 24 e em Mateus 27, versículo 5. Então, o que a gente demanda disso? O que a gente entende disso? Está estabelecido na Bíblia, no Antigo Testamento, vários eventos e pessoas que são típicos, são figuras que tipificam Jesus Cristo. Um exemplo só para a gente ter uma noção: a Arca de Noé. A Arca de Noé, o projeto veio de Deus, mas quem fez a arca foi Noé. Exatamente como Jesus. Ele veio do Espírito Santo, mas foi o ventre de Maria que teceu o corpo de Jesus. Da mesma forma, a arca, ela tinha uma pequena porta. E só os que entravam por aquela porta foram salvos. Quando começou a chover, a porta se fechou. E Jesus disse: eu sou a porta. Uma outra semelhança: a arca de Noé sofreu o juízo de Deus. O dilúvio veio com o juízo sobre a humanidade, mas a arca prevaleceu. E a cruz de Cristo, o juízo de Deus veio sobre ele, mas ele prevaleceu ressuscitando. Só para a gente ter uma ideia. Então são vários personagens da Bíblia. Moisés tipifica Jesus, José do Egito tipifica Jesus, e Daniel, aqui no capítulo 6 do seu livro, também tipifica Jesus. E há um texto bíblico que reforça isso, que muita gente pode pensar: pastor, mas a gente não está pegando pelinho em casca de ovo? Será que isso aí não é alguma coisa forçada de enxergar Jesus nos eventos e nos personagens do Antigo Testamento? Não. 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, dizem assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. O Espírito de Cristo que neles estava quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, esse texto diz que o Espírito de Cristo estava nos profetas. E esse mesmo Espírito de Cristo pré-existente já estava em alguns eventos para que o povo não tivesse como não entender Jesus por meio do Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia que Paulo usou e os apóstolos usaram era somente o Antigo Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento. O Novo Testamento estava sendo confeccionado ainda. E eles usaram o Velho Testamento
para pregar Cristo. Então, essas semelhanças, essas 7 semelhanças entre a condenação de Daniel e a condenação de Jesus reforçam ainda mais que Cristo é o nosso Salvador, que veio e venceu a morte, como Daniel também venceu os leões, a fúria dos leões. Pois bem, além disso, o ódio e inveja presentes no mundo estavam presentes nos dias de Daniel. Foi por ódio e por inveja que Daniel foi condenado à cova dos leões. E essas forças demoníacas que odeiam os servos e as servas de Deus continuam presentes no mundo. Quanto mais a gente serve a Deus, quanto mais a gente se santifica, quanto mais a gente procura agradar o Senhor em tudo que a gente faz, quanto mais próximos da Bíblia, da revelação, da palavra, e mais praticando aquilo que Deus quer, nós vamos sentir esse ódio, nós vamos sentir essa inveja, nós vamos perceber que o mundo que nós vivemos é um mundo que não aceita, que não tolera, que não suporta, que não se dá muito bem com aqueles que temem a Deus e o servem. Está escrito lá em João capítulo 15, verso 19, palavras de Jesus: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, o mundo, nos tempos de Daniel, na Babilônia de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario, de Ciro, havia um ódio contra os servos de Deus. Nos tempos de Jesus, Jesus foi perseguido, levado à cruz. E a igreja primitiva foi perseguida, foi torturada, foi massacrada. Quantos relatos nós não temos aí dos livros da história que mostram que o sangue dos mártires foi a semente aonde o Evangelho prosperou em todo o mundo. E esse ódio não foi apenas algo presente nos dias de Daniel na Babilônia, nos dias de Jesus. A gente percebe que muitos ao longo da história, e isso começou lá com Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, por motivos que a gente aqui não vai entrar em detalhes. Caim simplesmente se levantou por inveja, por ódio do seu irmão, por ele ter uma vida que agradava a Deus, e o matou. Para a gente ter uma ideia, Moisés nasceu sob uma sentença de morte, exatamente como Abel. Essa sentença de morte que havia sobre Daniel e havia sobre Jesus, está sobre todos os servos de Deus ao longo de toda a história. Moisés nasceu sob a sentença de morte que Faraó havia determinado contra os primogênitos, porque eles queriam controlar o crescimento dos israelitas. E milagrosamente, por intercessão da sua mãe e da sua irmã, ele foi livre. A gente vai passando pelas páginas da Bíblia e a gente lembra de quem? Lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus, ungido desde adolescente, como foi perseguido pela fúria do invejoso Saul. Você deve se lembrar daquele cântico das mulheres, né? Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então, a gente percebe que o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que teme a Deus, que anda com Deus, acaba sendo, mais cedo ou mais tarde, alvo da inveja e da perseguição das pessoas. Jeremias, por exemplo, foi perseguido, encarcerado e ameaçado de morte pelo ódio e pela inveja dos religiosos do seu tempo. Elias, depois de ter conseguido uma tremenda vitória no Monte Carmelo, pela invejosa e cruel Jezabel, foi perseguido também, jurado de morte. E trazendo aqui mais para o Novo Testamento, quando Herodes ficou sabendo do nascimento do Messias por meio dos magos, o que ele fez? Mandou matar os primogênitos, por pura inveja. Como que um rei vai nascer se o rei sou eu? E se a gente for
caminhar, a gente vai ver muita coisa nessa esteira. Jesus, a Bíblia diz que ele foi entregue por inveja. Isso está em Mateus 27, 18, que diz assim: porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então, aquilo que aconteceu com Daniel na cova dos leões é uma coisa que vem se reproduzindo. Na verdade, começou lá desde o primeiro assassinato com Abel e até os dias de hoje, passando aí, por exemplo, pelo Holocausto, né? Hitler e o nazismo, né? Aquele avanço contra os judeus, aquela destruição em massa, 6 milhões de judeus pereceram, né, debaixo do poder do nazismo, por inveja, porque os judeus prosperavam, porque os judeus serviam um Deus vivo. Não havia uma razão para que houvesse o holocausto, a não ser a inveja e o ódio ao povo de Deus. Pois bem, essa sentença de morte, ela paira sobre todos os servos de Deus, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento. A Bíblia não poupa versículos sobre isso. Então é importante eu e você lembrarmos que quanto mais nós servimos ao Senhor, quanto mais reto é o nosso andar, quanto mais praticamos a palavra de Deus, quanto mais procuramos servir a Deus com alegria, amar o nosso próximo, as pessoas parecem que ficam suspeitando as nossas intenções, as pessoas parecem que ficam espreitando a gente, exatamente como aconteceu com Daniel. Até hoje as coisas são assim. Veja o que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, do verso 36 ao 38. Outros, por sua vez, falando daqueles que viveram pela fé, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, versículo 37, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Daniel era alguém a qual o mundo não era digno da presença dele. Jesus foi alguém a qual o nosso mundo não merecia, não era digno de termos Jesus entre nós. E é por isso que essas pessoas que dignificam o nome de Deus não são dignas de habitar entre nós. O mundo é um mundo muito vil, muito depravado, muito cheio de pecado e muito cheio de demônios que se aproximam e procuram de todas as formas criar embaraço contra o povo de Deus. É muito importante a gente entender que termos Cristo e procurarmos viver para Ele nem sempre tornará as coisas fáceis para nós. Isso é muito sério. Isso nós precisamos entender. Ninguém conhecia mais essa sentença de morte que Daniel provou do que o próprio apóstolo Paulo. Lá em Romanos capítulo 8, versos 36 e 37, diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, Paulo, que viveu continuamente sob uma sentença de morte, várias e várias vezes, tendo que fugir daqui para lá, em naufrágio, em açoites, em prisões, em tumultos, né? Ele sabia muito bem o que significava ir para uma cova dos leões, né? Há uma sentença de morte contra nós. Com certeza o mundo tem uma cova preparada para mim, uma cova preparada para você, uma cova preparada para a igreja, e isso só não aconteceu ainda porque Deus tem propósitos. Então, como é grande o nosso Deus, como é lindo o nosso Deus, como é importante, a Bíblia nos alerta disso. Você vai enfrentar dificuldade. Quanto mais você serve a Deus, quanto mais você se entrega a Deus e se rende a Deus, lutas virão. Lutas muitas vezes dentro da família. Agora estamos vivendo um tempo de isolamento social, as pessoas estão mais perto, principalmente familiares. Eu acho que isso é para a gente poder consertar algumas coisas, corrigir alguns pontos, mas por outro lado tem havido muita violência doméstica. Eu tenho certeza que muitos cristãos que agora estão tendo que viver mais perto dos seus familiares não cristãos,
estão dando o seu testemunho, e talvez um aqui e um ali estão sentindo o poder dessa pressão, dessa perseguição, dessa sentença de morte que havia sobre Daniel. Daniel foi livre, foi mais que vencedor, saiu da cova dos leões. Jesus também saiu vitorioso da sepultura, e nós também podemos esperar grandes livramentos de Deus, grandes bênçãos de Deus, muita alegria no Senhor. Só é vencedor aquele que enfrenta a batalha. Sem batalha não há vitória. Tá? Uma outra implicação dessa cova dos leões seria aquela ideia mais subjetiva, né? Da presença do inimigo ao nosso redor, procurando roubar a nossa fé, procurando tirar do nosso coração aquilo que nós recebemos de Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor como um leão, olha aí, que ruge, procurando alguém para devorar. Com certeza Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, teve na mente o capítulo 6 de Daniel, a cova dos leões. Resisti-lhe firmes na fé, ele diz no versículo 9, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Esses são ataques de leões contra a nossa consagração. São tentações quase insuportáveis contra o nosso testemunho, e a gente precisa se manter firme na fé. Até eu quero fazer aqui um parênteses e dizer o seguinte: esse momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar, um momento singular. Por favor, mantenha uma rotina de oração, leia a Bíblia diariamente. Outra coisa, se você tem filhos, não permita que seus filhos percam o gosto e o prazer, porque as crianças, elas curtem muito a igreja. As crianças amam muito a classinha, tanto de manhã quanto da noite. Procure dar aos seus filhos uma atenção na área espiritual. A igreja vai estar colocando material, disponibilizando material, né, infantil, exatamente como você está me vendo agora com essa aula da SE de adultos. Nós vamos disponibilizar nas mesmas redes sociais material infantil, para você não permitir que os seus filhos percam essa conexão com a casa de Deus, com a conexão com a classinha, com as tias, os tios, né? Não vamos permitir que esse leão que ruge ao derredor venha tirar de nós a nossa maior bênção, que é a nossa comunhão com o nosso Deus. Então, eu queria assim já caminhar para o encerramento, dizendo o seguinte: esse mundo vai sempre ter uma cova dos leões preparada para nós. Daniel é apenas um tipo do cristão. Todo cristão está numa Babilônia, e nessa Babilônia existe um rei, e esse rei está à mercê da influência dos invejosos, e esses invejosos vão fazer de tudo para colocar a gente numa situação de morte. Então vale a pena a gente pensar nisso, vale a pena a gente entender. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 a 14, o apóstolo Paulo diz ao seu discípulo Timóteo: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas que por inveja entregaram Daniel, e Judas e os seus ali que entregaram também Jesus por inveja. Eles vão enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Então, essa é uma palavra de Deus para nós. Mantenha firme a sua fé nesse período. Não permita que qualquer dissabor, qualquer perseguição, qualquer calúnia, qualquer brincadeira, qualquer chacota que as pessoas fazem em relação à igreja, a Deus, à Bíblia, ou à sua fé, venha te abalar. Fica firme, né? Mulheres cristãs estão aí sendo maltratadas por maridos não crentes. Maridos cristãos estão sendo desprezados por esposas que não são crentes.
Filhos, quando se convertem a Cristo, sofrem críticas e ameaça dos pais, e vice-versa também, né? Funcionários crentes, por não mentirem, não subornarem, não praticarem ações ilícitas, estão sendo mandados embora pelos seus patrões, são despedidos. E empresários que desejam cumprir suas obrigações estão sendo alvo de calúnia e difamação pelos seus competidores, os seus concorrentes, e por aí vai. Esse tempo todo que nós estamos vivendo agora é um tempo em que eu preciso ter em mim a mesma fibra de Daniel, a mesma fibra de Jesus Cristo. O rei diz para Daniel: olha, Daniel, que o teu Deus que você serve continuamente, que ele te livre. O próprio rei já estava profetizando, o rei pagão já estava profetizando. Jesus, ali naquele lugar, daquele jardim de sofrimento, de dor, ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. E a vontade de Deus foi feita 2 vezes. Jesus deu a sua vida por nós, por nosso resgate, e Jesus ressuscitou dos mortos, sendo agora Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso grande Salvador. Então, eu quero encerrar aqui com o último versículo do livro de Daniel. Nós vamos agora do capítulo 6, vamos para o capítulo 12, para o último versículo do capítulo 12, que é o versículo de número 13. Eu quero fechar essa ministração, essa aula do livro de Daniel com esse versículo. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Seja fiel. Nas palavras do Apocalipse, esse versículo diz assim: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Então, esse capítulo maravilhoso, capítulo 6 do profeta Daniel, nos fala de um homem que não abriu mão da sua fé, permaneceu fiel, manteve os seus costumes, mesmo vivendo num mundo complexo como era a Babilônia, diante da iminência de sofrer uma condenação injusta. Ele não se retraiu, continuou orando como ele sempre fazia, foi para a cova dos leões famintos, aqueles dias. Alguns historiadores, eles mencionam, eu não pesquisei muito isso, mas alguns historiadores mencionam que era comum naquela época terem leões para distrair as pessoas, para serem simplesmente apreciados, porque era um símbolo de ostentação um rei possuir leões, era um símbolo de ostentação. E eles também usavam aqueles leões para provas. Em que sentido? Você é isso que você disse que você é? Então vem cá, se eu te colocar no meio dos leões, se você ficar vivo, então eu acredito em você. Se você morrer, você é mentiroso. Então, esse era um costume pagão muito comum naquela época. Então, os reis dos impérios tinham as suas covas para esse tipo de atividade. E ainda hoje, gente, o mundo que nós vivemos está do mesmo jeito. Nós precisamos ter realmente a nossa vida em Deus, nosso coração firmado na palavra, e esteja conosco aos domingos, tá? Às 9 da manhã, se Deus assim permitir e nada mudar, domingo que vem estaremos entrando agora nessa segunda parte do livro de Daniel, que são as visões e os sonhos, e eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando grandemente. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, por essa hora. Obrigado a Deus pela tua palavra. Que a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso esteja agora chegando em cada lar, esteja agora chegando nessa sala. Se alguém está assistindo sentado no carro com o seu celular, se alguém está no quintal, se alguém está no quarto, na sua cama, talvez esteja alguém em algum quarto de hospital, ou até mesmo em algum outro lugar mais inusitado, esteja onde estiver, que a bênção do Senhor, que a glória de Deus esteja dizendo: fique firme nos meus caminhos, não tema o que está para acontecer,
eu já destaquei anjos para te guardar, nenhum mal te sucederá. Simplesmente olha para cima, não olha para a direita nem para a esquerda, olha para mim, eu tenho minhas mãos estendidas sobre você, eu tenho um propósito, ser fiel até a morte, porque você vai desfrutar da herança que eu tenho preparado para você. Que a tua paz, Pai, esteja sobre essa vida que me vê hoje, em nome de Jesus eu te peço, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, até a próxima, se Deus assim nos permitir.